Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou apresentadora desse podcast e também idealizadora do Franco Conecta. E aqui ao meu lado eu tenho a nossa garota prodígio do mercado condominial, Larissa. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Larissa Azevedo, a sócia proprietária da Dharma Condo e a parceira da Roberta Budi nesse projeto lindo que eu adoro falar. Inclusive, tem uma coisa que eu não tenho falado e eu preciso falar, que é siga, se inscreva no nosso canal. A sua ajuda, nesse segundo que você clica um botãozinho, é o que ajuda a gente a compartilhar esse conhecimento, esses momentos aqui incríveis com mais pessoas, né, Roberta? É isso. E o objetivo aqui do Franco Conecta é trazer conexão, é trazer informação, expert. Ih, gente, ó, hoje embolou a língua aqui. Trazer especialistas, vamos para o bom português, né? Trazer especialistas do mercado condominial, parceiros. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem pensado aí de um tema que a gente já trouxe aqui, que é sobre o Airbnb. Não é isso, Lari? E uma pessoa que não é do nicho condominial, mas tem toda uma propriedade para falar desse assunto e está ali, na parte pública, né, dessa administração. A gente está aqui com o vereador Salvino. Obrigada, vereador, por estar aqui com a gente, dividindo essa mesa para falar desse assunto tão importante. Bom, eu que agradeço ao convite, Larissa, Roberta, vai ser um prazer enorme poder desmistificar um pouco do que se tem falado sobre esse tão polêmico projeto de regulamentação das plataformas de hospedagem de curta duração, né? A gente tem acompanhado o debate, tem muita fake news, muita dúvida, então espaços como esse, sem dúvida nenhuma, não só enriquecem o debate, como também fortalecem a necessidade de construir um projeto com a cara do carioca, que no final do dia é o que a gente quer, né? Construir um projeto que atenda os anseios da população da nossa cidade. Isso é ótimo. E assim, vou puxar uma palhinha, porque a Roberta sempre fala, né, da minha juventude, da minha energia, e a gente percebe que é um vereador jovem também. A gente tem uma conexão aqui, né, com história aí de um início, essa coisa da juventude. Eu também tenho essa história de ter começado muito nova. Eu acho que a gente tem aqui uma mesa de muita conexão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Como é que começou isso? Você é super jovem, já vereador. Conta aí pra gente, Salvino. Claro, na verdade, tem até muito a ver com essa pauta de buscar regulamentar as plataformas, tem muito a ver com a minha trajetória também, né? Porque eu sou da Cidade de Deus, a favela, talvez a favela mais famosa do mundo por conta do filme. Eu cresci numa família muito pobre, nós éramos muitas pessoas em uma casa, e eu tive que começar a trabalhar muito jovem. Comecei a trabalhar com 13 anos, vendi água no sinal, vendi doce no ônibus, fui garçom, camelô, estofador, que vocês imaginarem que era honesto, eu estava me enfiando. Mas uma coisa mudou minha vida. A educação pública de qualidade mudou completamente a minha trajetória. Ainda muito jovem, eu fui sorteado para o Colégio Pedro II, no Humaitá, né, Botafogo, que é um dos maiores IDHs do Brasil, e eu passei 14 anos entre a Cidade de Deus e o Colégio Pedro II, e muito jovem eu entendi que eu tinha que fazer a diferença, porque por mais que eu tivesse muita dificuldade financeira, eu era um privilegiado. Eu era um privilegiado porque eu tinha uma boa educação. Então, com 15 anos, eu criei meu primeiro projeto social, que era um reforço escolar, para as crianças ali da minha praça. Com o tempo, esse projeto foi crescendo. Depois que eu passei para a faculdade, eu fiz gestão pública na UFRJ, eu decidi que era hora de transformar aquele reforço escolar em um pré-vestibular, também 100% gratuito. O pré-vestibular deu muito certo, cresceu, se tornou uma rede de mais de 20 pré-vestibulares na região metropolitana do Rio. Tudo de graça, com voluntário, trabalhão. E aí, eu sempre brinco que quando o mosquitinho do social morde, não tem volta, né? Então, em paralelo a isso, eu fundei 2 ONGs, fui cofundador, né, com outras pessoas de 2 ONGs. Uma delas existe até hoje, que é bastante conhecida, já ganhou diversos prêmios. Eu trabalhei na Defensoria Pública, trabalhei no Observatório da Segurança Pública. E em 2020, no ano da pandemia, um ano muito difícil e atípico, né? Eu me envolvi mais ainda nas causas sociais, doando cesta básica, material de higiene pessoal e água para as famílias que mais precisavam. E eu decidi que era hora de ir para o setor público, já que eu estava me qualificando para isso, né, de mergulhar de vez nessa história. Eu fui atrás, na época do então candidato a prefeito Eduardo Paes, falei, olha, prefeito, eu tenho um sonho de ser prefeito, se o senhor me ajudar, eu vou ser grato para o resto da minha vida.
Mas se o senhor não me ajudar, o senhor vai ter que me enfrentar nas eleições daqui a 30 anos. Que Acho que ele legal. gostou, mas foi muito abusado, né? Ousado, né? Ousado. Porque esse menino aqui que me chamou para ser voluntário na campanha, eu fui voluntário na campanha do Eduardo em 2020, no final do ano, quando ele vence as eleições, ele me convida para ser o secretário de juventude. Ele cria a secretaria, então eu fui o primeiro secretário, e eu fui o mais jovem a assumir o cargo no executivo. Eu fui anunciado como secretário com 22 anos e virei secretário com 23, mais jovem da história do Rio. E foi assim, um período de profunda aprendizagem, mas também de muito trabalho, porque nós criamos uma secretaria do zero, e nesses 4 anos que eu fui secretário, nós derrubamos, por exemplo, o desemprego entre os jovens num percentual de 18%, caiu de 31,5% para 16 e uns quebrados, 17%. Nós mudamos a vida de mais de 200 mil jovens. Esse trabalho realmente modificou a realidade da juventude carioca, com qualificação profissional, jovem aprendiz, primeiro emprego, mudança de perspectiva mesmo. E um mantra que eu carreguei desde o primeiro dia como secretário é que talento tem em todo lugar. Todos os lugares do planeta tem gente muito talentosa. Todos nós temos um talento. O que faltam são oportunidades para esses talentos se desenvolverem. A nossa missão é levar essas oportunidades, é fazer com que essas pessoas, de alguma maneira, não desistam de sonhar. É devolver o direito de sonhar para esses jovens, em especial os jovens mais vulneráveis. E todo esse trabalho como secretário... Te trouxe uma visibilidade. Trouxe uma óbvio, visibilidade. Né? É um garoto super prodígio, né? Temos isso, 2 prodígios aqui. Isso também abre um leque para nossa bandeira. Eu trago também a juventude na sindicatura, existe o jovem advogado. Os jovens têm que se movimentar, eles têm que sair. A gente vai encontrar barreiras, a gente vai encontrar pessoas de não sabe nada, está começando agora, mas nós podemos ser um movimento, uma mudança. Então isso é muito importante, compartilhar essa sua história. E sendo jovem, nós temos que mais ainda ousar, né? Exatamente. E assim, a gente tem que se provar também, né? Então, é uma oportunidade de estudar mais, de buscar mais e mostrar que a gente está aqui. Olha, eu já colocando a gente, né? Porque a minha trajetória também foi muito jovem. Eu fui ouvidora da Guarda Municipal com 21 anos, enfrentando uma tropa, né? Porque ali... uma mulher. À frente eu era a única mulher, né? Então, tinha o superintendente, tinha os diretores, todos militares, e eu mulher ali no meio. Então, eu admiro muito a história da Lari por conta da minha história, do que eu vivi na minha trajetória profissional. E assim, eu estou muito feliz de saber que a gente tem um vereador com essa história, né? E você é a persona transformada desses jovens aí que hoje você luta, né? Então, eles têm em você um espelho. Você não só luta por aquilo, como você viveu aquilo. Então, isso realmente tem um potencial gigantesco de transformação. Eu acho que isso faz com que você tenha uma causa que você passou e hoje você ajuda outros jovens a passar aí por essa trajetória. Então, é muito bonito. E sem deixar de olhar para frente, porque ele ainda tem sonhos e muitas coisas a galgar e a alcançar, né? Eu ainda vou ser prefeito. Vamos anotar. Pessoal, olha só, anota aí. Que dia é hoje, gente? Dia 5, né? Dia 5 de setembro de 2025. Fala olhando para aquela câmera aí. É isso, ainda vou ser prefeito. Ainda vou voltar aqui para agradecer essa conversa. Maravilhoso, maravilhoso. O Eduardo, a história dele é um pouco parecida. Ele começou muito jovem também, né? Muito. O Muito Eduardo jovem também na foi um política, prodígio. Sim, ele foi um prodígio. Então, assim, graças a Deus a gente tem muitas histórias de sucesso. Mas aí eu quero saber aonde que entrou o Airbnb nisso tudo. O que trouxe para você, assim, uma insatisfação? Porque eu acho que um projeto de lei, ele nasce a partir de uma insatisfação ou, de repente, de uma questão que você precisa olhar com mais carinho, que precisa cuidar, né? Eu acho que a palavra melhor é cuidar. Da onde que veio isso? Conta pra gente. Pois é, como eu vinha dizendo, eu me tornei candidato, né, depois de 4 anos como secretário. Na minha primeira eleição, eu fui eleito com quase 30 mil votos, né, 27.062 votos. E aí, quando eu me torno vereador, eu preciso, de alguma maneira, decidir quais são as minhas prioridades dentro da Câmara de Vereadores, né? Eu não queria abandonar a juventude, então, e a bandeira da oportunidade. Eu batalhei muito, me tornei o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e decidi que eu queria falar muito sobre educação, oportunidade e novas tecnologias. E por que novas tecnologias? Justamente porque eu sou jovem. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós temos excelentes vereadores no Rio de Janeiro e que travam um debate sobre cidade muito interessante, mas que, de alguma maneira, talvez
falte a perspectiva das novas tecnologias, porque eu cresci no universo dessas Sim. novas tecnologias, eu vivo elas todos os dias. E os vereadores, muitas vezes mais velhos, talvez não estejam tão inseridos nesse debate. Eu pensei, caramba, as principais cidades do mundo têm travado debates sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. E eu acho que esse é um caminho muito interessante para a cidade do Rio de Janeiro, de alguma maneira, se atualizar do debate que está acontecendo a nível global. E ali nós começamos as iniciativas de estudar o que as outras grandes cidades do mundo estão fazendo para lidar com problemáticas reais do século XXI, que é o impacto, sem dúvida nenhuma, o impacto dessas novas tecnologias no cotidiano. E não são só as plataformas de hospedagem de curta duração. Lá, por exemplo, eu criei e sou presidente da comissão que debate o impacto das casas de aposta online na vida do carioca. E sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que está colocada na sociedade. Então, como de alguma maneira a gente traz esse debate para a sociedade de uma maneira séria, cria um arcabouço legislativo que proteja o cidadão, que defenda os seus direitos, que garanta também os seus deveres, mas que faça com que a sociedade tenha esse debate. Que é isso. Hoje, a gente tem o mercado das bets, né, como um dos, se não o maior, um dos maiores do Brasil. Hoje a gente tem o mercado da hospedagem de curta duração. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade que mais tem anúncio dentro do Airbnb, é um dos maiores mercados consumidores do Airbnb. Então, nós precisamos falar sobre isso. Está colocado na sociedade. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas, de alguma maneira, é um fato. E veio para ficar. Então, como é que a gente trava esse debate de maneira séria? Veio para ficar e não tem mais como retroagir, né? Porque a plataforma está aí, as pessoas já utilizam, já é do cotidiano das pessoas utilizar as plataformas, e aí é necessário regulamentar isso. E eu acredito que você, com esse olhar da tecnologia, porque é uma oportunidade também, toda essa como o iFood, né? O iFood é uma grande janela de oportunidade para muita gente. E eles não são especializados em comida, eles são uma empresa de tecnologia, assim como o Airbnb. Eles não são especializados em imobiliário, eles são especializados em tecnologia, em fazer aquilo ali acontecer, ligando a pessoa que precisa do serviço até a pessoa que tem o produto ali para oferecer. Então, aí me conta como que está isso hoje. Vamos falar de hoje, assim? Sim. Em que pé que está isso hoje? No primeiro dia de legislatura, nós apresentamos o primeiro PL, se não me falha a memória, 107, que é o polêmico PL de regulamentação do Airbnb, que era muito duro, né? Proibia a hospedagem de curta duração na orla do Rio de Janeiro, tinha ali uma série de exigências de alvará, uma série de questões em que nós estrategicamente colocamos naquele primeiro projeto. Mais duro, né? Para impactar. Para impactar, é isso. Para falar, olha, então a sociedade agora precisa debater, não dá mais para fingir que não existe. E depois nós criamos a comissão para debater a hospedagem de curta duração no Rio de Janeiro. A comissão fará 18 encontros, nós estamos indo agora para o 12º, até o 15º é aberto a convidados. Os 3 últimos são para elaboração de relatório, então encontro só da comissão para montar o relatório e chegar aos encaminhamentos finais. A comissão, ela tem ouvido ali todos os interessados, de alguma maneira, nessa temática, até para amadurecer o projeto. Então, nós recebemos ali proprietários de imóveis que estão nessas plataformas, nós recebemos os representantes da prefeitura, de diversos segmentos da prefeitura, os representantes dos síndicos, de associações de moradores, de setores do turismo, enfim. Imobiliário, né? Imobiliário, geral, recebemos, né? Uma série de interessados, e cada um com a sua perspectiva. Convidamos as plataformas que decidiram não enviar um representante, mas elas foram convidadas para participarem e amadurecerem o projeto junto com a gente, porque, como a gente estava falando, né, é uma coisa que veio para ficar, e como tudo na vida, tem um lado positivo e negativo. Sim. Então, vamos ouvir os interessados, todos os interessados, e construir uma coisa madura com a cara da sociedade carioca. Essa é a ideia. No processo, nós já apresentamos um substitutivo, 372, se não me falha a memória, de 2025, que já é um projeto mais maduro, que estão elencadas ali, enfim, a gente pode de alguma maneira destrinchar isso, mas estão elencadas ali algumas prioridades que a gente não abre mão, mas que deixa ali de ter uma série de exigências mais rígidas de liberação de alvará, deixa de ter ali, por exemplo, a questão do IPTU, né, que se tivesse negativado com a prefeitura não poderia colocar na plataforma, isso caiu também, a proibição na orla caiu também, e agora é realmente um projeto bem mais maduro, que é claro, ainda assim
com essas conversas, com a participação dos outros vereadores, nós, sem dúvida nenhuma, chegaremos a uma outra versão final, aí sim, com a cara do Rio, que cada vereador vai apresentar uma emenda, o relatório final da comissão vai apresentar emendas também para fazer modificações, e eu acredito que até o final desse ano esse projeto seja aprovado, e sendo aprovado ainda esse ano, ele entra em vigor em 90 dias. Salvino, eu como síndica profissional, né, que atuo diretamente nos condomínios que sofrem esse grande impacto ali, porque tem aquele grupo de moradores que investem e são favoráveis que isso seja o quanto antes permitido, que tenha uma legislação fixa para aquilo. Tem o grupo que não quer, porque o condomínio é residencial e enfim. E aí a gente tem um grupo que briga. Por que o órgão público está falando disso se isso é meu patrimônio privado? Então, o que a gestão pública entende que olhar para isso é, sim, de âmbito de gestão pública? É de interesse, né, da população como um todo. Porque a partir do momento que é uma unidade privada que está dentro de um condomínio que tem ali várias outras unidades e as pessoas são condôminas, né? Elas dividem aquele condomínio ali. Mas existe uma questão também de segurança, existe essa preocupação com a segurança, como olhando assim num aspecto da coletividade, o que aquilo ali pode trazer de prejuízo. Eu vou fazer um paralelo meio extremado, mas para trazer para a gente a consciência do momento que a gente vive, né? Esse é o mesmíssimo debate que se travou há anos atrás, por exemplo, sobre a violência contra a mulher. Era uma questão privada porque era da porta para dentro? Não, é uma questão de Estado, é uma questão de governo porque impacta a vida da sociedade. E as plataformas de hospedagem de curta duração, elas vão pelo mesmo caminho. Só você olhar o histórico das plataformas em todas as grandes cidades do mundo, né? Em todas as grandes cidades do mundo, nós enxergamos as mesmas tendências. Você tem o aumento do aluguel de maneira artificial. Com o aumento do aluguel de maneira artificial por conta das plataformas, os moradores naturais daquela região vão sendo expulsos e as cidades vão se tornando lugares somente para turistas, elas não são mais habitadas. Então, esse é um primeiro movimento que acontece. Muito bom esse aspecto, não tinha pensado nisso. O aluguel cresce de maneira artificial e, inclusive... E aí você não aluga por um preço normal e nem vende por um preço normal, está super inflacionado porque em poucos dias ali ele consegue, de repente, um valor de um aluguel de um mês. Mais. É isso. E isso aconteceu e acontece em todas as grandes cidades do mundo. Aí vira um bairro essencialmente turístico. Exatamente. Então, esse é o primeiro aspecto que é muito importante, né? O segundo aspecto que a gente tem, que eu acho que é o mais importante que você falou, é a questão da segurança. Quando a pessoa decide comprar uma casa, um apartamento, ela escolhe um lugar para criar família, para criar os filhos, para viver e conviver bem. Ela não escolheu morar num hotel, ela não escolheu morar num motel, num albergue. E quando essas plataformas elas atingem um determinado nível, fica insustentável. É um entra e sai de pessoas desconhecidas e a alta rotatividade dessas pessoas desconhecidas coloca a segurança de todos em risco. A gente recebeu, por exemplo, diversos relatos de pessoas que, de alguma maneira, foram extremamente afetadas pelo aluguel de curtíssima duração, né? Desde, por exemplo, um caso escandaloso de um homem que estava chegando com a filha de, não me lembro agora, 11, 12 anos no prédio, estava tendo discussão com uma garota de programa na porta de um desses apartamentos de aluguel, né? Enfim. Sim. E a garota de programa sacou uma navalha e cortou o cara. Uhum. E isso, assim, um homem com a sua filha pequena. Onde ele escolheu morar, Aonde né? ele escolheu, ele pagando... teve sonho de morar ali, né? Com a sua família. Na Zona Sul, um condomínio altíssimo. Caríssimo. A criança traumatizada, o rapaz traumatizado, e ele não escolheu por aquilo. Sim. Então, isso sem contar os vários outros casos. A gente tem o caso emblemático das pessoas que alugaram um apartamento para assaltar o prédio inteiro e fizeram o prédio inteiro refém durante um dia inteiro, e vários outros. E multiplicam-se esses casos. Então, a questão da segurança é uma questão muito importante. Outros dois aspectos que são muito importantes, que a gente tem, por exemplo, a questão condominial mesmo, um aumento dos custos do condomínio inteiro, que a alta rotatividade faz aumentar a conta de água, que na maioria dos casos não é hidrômetro exclusivo, aumenta os casos trabalhistas porque o porteiro virou concierge, e aí o condomínio inteiro, quando o condomínio perde, o condomínio inteiro tem que pagar
aquela causa trabalhista, porque vai Sim, no sim. condomínio de todo mundo. Você tem também, aí também um aspecto muito importante, que é o último aspecto importante, que é a estruturação de políticas públicas. Vamos pegar um exemplo emblemático. Nós temos o Reviver Centro. O Reviver Centro são diversos prédios que estão sendo construídos na região do centro da cidade, em que ele tem uma vocação natural para hospedagem de curta duração, porque são pequenos ali, 30 a 69, 70 metros quadrados, estão sendo construídos diversos apartamentos. Hoje a prefeitura, por exemplo, não sabe quantos apartamentos tem nessas plataformas, se é 30, 60, 70 mil. Como é que você organiza uma política pública se você não tem acesso aos dados? Você não sabe qual é a sua população fixa e a sua população volante. Como é que você sabe se constrói mais uma escola, mais uma creche, se a coleta de lixo tem que passar 2 ou 3 vezes por semana, se as plataformas não compartilham absolutamente nenhuma informação com a prefeitura? Perfeito. Quando, por exemplo, vieram aqui os chefes de Estado para a reunião de cúpula do G20, a Polícia Federal notificou toda a rede hoteleira para receber as fichas dos hóspedes e saber se ali tinha um risco de ameaça terrorista ou qualquer coisa do tipo. Mas de que adianta se você tem, sei lá, uma estimativa de 50 mil unidades no Airbnb e não sabe quem são essas pessoas? Não, esse era um ponto que eu ia falar. A Exatamente gente isso. pensa só na primeira camada, né? Mas a é uma cebola que, se a gente for descascando aqui, a gente vai chegar num outro problema, que é a questão tributária também. Sim. Eu, como empresa, eu tenho que pagar todos os meus tributos. Se alguém explora uma unidade num condomínio de forma, sabe, assim, como um negócio, porque as pessoas pegam isso para investir e não pagam nenhum tributo, Você desobriga, emitir isso nota, está qualquer coisa. desproporcional, né? Não, e É vejam, desproporcional. a gente nem entra muito no debate Sim, tributário e porque- isso nem está no projeto, porque é muito polêmico, de fato, e não cabe ao município falar sobre isso. Sim. Mas é completamente absurdo o que acontece. A plataforma, por exemplo, hoje as plataformas elas estão no Brasil inteiro, mas a sede das empresas é em São Paulo. Então, o ISS, que teoricamente deveria ser do município, do Brasil inteiro, é pago para São Paulo, porque a plataforma sede é em São Paulo, então todo o imposto fica em São Paulo. E é disfuncional. O Rio Sim. de Janeiro precisa investir em turismo para atrair novos turistas, para vender a imagem do Rio de Janeiro para fora. Então, gasta o nosso imposto, mas não deixa a contrapartida. Com certeza. E, assim, as pessoas não querem travar esse debate, mas, assim, tudo bem, gente. As plataformas vieram para ficar, mas nós precisamos falar, então, com seriedade, precisamos Não, tudo profissionalizar. bem. Uma coisa é você não querer tocar nisso, porque você precisa passar várias outras coisas que são super importantes. Não, Mas e a eu- gente pensando é como colocar- município, a gente acaba desfavorecido. Não, e é colocar em evidência também muito isso, que a bandeira não é contra as plataformas, é apenas a regulamentação disso. E você falou um ponto, não sei se foi exatamente isso. Você falou, tem coisas que a gente não abre mão. A gente está mexendo, a gente está ouvindo todo mundo, mas tem certas coisas, vamos botar assim, pedras fundamentais ali. Vocês não abrem mão do projeto. Foi mais ou menos isso que você falou ou entendi mal? Foi isso? É isso, é isso. Quais seriam essas pedras fundamentais aí que você não acha que não vai ser mexida? Ó, o projeto ele tem muitos pormenores, né? Mas basicamente o que diz o atual projeto de lei? Ele diz que nós precisamos criar um banco de hospedagem municipal. Nesse banco de hospedagem municipal, todos os hóspedes precisam se cadastrar com documentação. Então, passaporte, CPF, data de check-in, data de check-out, Como no porque hotel. veio, como no hotel. Ele precisa se cadastrar. Isso vai ajudar a prefeitura a construir políticas públicas, isso vai ajudar a trazer mais segurança, isso vai ser uma barreira de segurança para o condomínio, para os hóspedes. Então, esse cadastro municipal, segundo o projeto, se aprovado, será criado e todos os hóspedes e convidados precisam se cadastrar. Então, o convidado também precisa se cadastrar na plataforma. Então, a segunda coisa é o cadastro desses anfitriões, as pessoas que exploram essa atividade. A prefeitura precisa saber onde estão esses apartamentos, como eles funcionam, o que tem ali. Então, todas as informações, se presta algum serviço, quantos leitos estão sendo disponibilizados, qual é o tamanho do apartamento, quem é o representante daquele apartamento, se não é ele, qual é a empresa, tem que ficar claro, porque hoje você tem muitas empresas que representam, né, o setor, para, enfim, a gente saber, ter um diagnóstico real. Então, todos os hóspedes, todos os anfitriões, ali tem a questão também, e essa talvez seja a mais polêmica do projeto, que como funciona hoje? Se um condomínio quer proibir
a atividade de hospedagem de curta duração, ele precisa movimentar 2/3 dos condôminos e fazer a alteração da convenção. Isso é praticamente impossível. Você não consegue nem mobilizar os 2/3 e quando consegue, o custo cartorial é tão alto que a maioria dos condomínios não tem saúde financeira para isso. Então, eles estão jogando na brecha da legislação para explorar essa atividade comercial. A gente altera esse entendimento. É o seguinte, que a gente pede, que é o que cabe ao município legislar, é o seguinte: para explorar a atividade comercial de hospedagem de curta duração, é necessário apresentar a convenção dizendo se pode ou se não pode. O condomínio continua sendo o ente que vai dizer se pode ou se não pode. A decisão continua com o condomínio, mas agora é obrigado a apresentar a convenção. O condomínio precisa decidir. Porque o que acontece é que quem quer explorar a atividade comercial esvazia a assembleia, se não mobiliza 2/3 e nunca decide. Então, a partir desse momento, vai ser necessário. Todos aqueles que estão no universo chamado condomínio vão precisar sentar, dizer quais são as regras, o que pode, o que não pode ser feito, e para explorar a atividade vai ter que colocar lá. Está aqui descrito o que nós, condôminos, queremos em relação a essa atividade. E nesse momento, isso te ajuda, né? Isso te ajuda ou não te ajuda, Larissa? Com certeza, porque hoje a gente trabalha com coxas de retalho, né? A gente faz uma assembleia, cria um regimento interno específico para Airbnb, a gente vai fazendo ali adaptações para conviver com esse problema no momento. E no caso das convenções, que não falam nem que sim, nem que não servem para isso, né? A gente continua levando para a assembleia. Tem que tomar a decisão. Se o projeto for aprovado... Isso até fomenta para que as pessoas decidam, se posicionem. Olha, vamos nos posicionar, porque ninguém vai explorar ou... Acabou, é isso, tem que apresentar lá. Então, a gente decide sim ou não. Bota todo mundo aí na mesa e decide. Que eu acho mais justo, né? Não é uma sociedade ali, não é uma comunidade que divide ali áreas comuns. Eu acho que todo mundo tem que decidir junto. Eu acho que é o mínimo, né? Já deveria estar decidido, né? E faz todo sentido, porque, como eu falei, tem realmente condomínios que têm a vocação natural para hospedagem de curta duração, que são enormes, que já têm um grande fluxo de pessoas, que já tem um sistema de segurança ali, a biometria. Que oferecem serviços também, né? Agora, tem condomínios que também não faz sentido. Né? Tem um elevador, às vezes, né? Não tem um porteiro ali 24 horas. Isso, para mim, eu não consigo imaginar você alugar o seu imóvel para uma pessoa que você nunca viu na vida de um prédio que não tem porteiro. Não tem como. É o mínimo ter alguém ali impedindo o acesso. Mas aí entra no viés de isso não é atribuição do porteiro. Exatamente. Aí entra uma questão também trabalhista aí, né? Que o porteiro ele não pode, de alguma forma, fazer essa função. Mas, enfim, eu acho que são muitos detalhes. E é uma questão que você enfrenta todos os dias, toda hora. Muitos síndicos reclamam, né, dessa situação, não sabem como se posicionar. E eu acho que toda a legislação traz clareza. Eu me lembro, você estava falando aí desse projeto de lei, eu me lembro da autovistoria predial, quando a prefeitura ela exigiu a autovistoria. Teve um grande acidente que foi lá no centro, né? Muitas pessoas morreram por conta de uma obra que foi feita, não tinha engenheiro, ninguém assinou aquilo ali, e a partir dali a prefeitura determinou que os condomínios, né, na verdade as edificações façam a autovistoria predial. No início, as pessoas não sabiam muito bem como agir. Hoje já é algo que todo mundo conhece, todo mundo faz e sabe a necessidade daquilo. Então precisou uma lei ser imperativa. Muitas pessoas falam, ai, que absurdo, para que eu vou fazer, né? Já tem uma manutenção aqui, é mais uma atribuição, é mais uma coisa que precisa fazer. Mas hoje todo mundo sabe o quanto essa autovistoria é importante, né? Quando bem feita, porque a gente sabe que tem umas que é só um jamegão, né? É só um né? informe para a prefeitura. Infelizmente, a gente, como uma empresa de engenharia, a gente passa muito por isso, porque a gente recebe orçamento, tem orçamentos de X reais, quando o nosso é 3X. A gente não tem como competir, né, com valores completamente diferentes. Mas quando ela é bem feita, ela é efetiva. Eu acho que a prefeitura foi muito assertiva em exigir isso na verdade, proprietários de imóveis, né, que não é condomínio, é qualquer edificação. E a lei, ela vem também para trazer para os condomínios, olha, vocês precisam decidir, porque vai ter que apresentar. Eu acho fantástico e vai ajudar muito os síndicos, né, Lari? E a gente, falando aí para o público,
esse projeto de lei, a previsão dele ainda é perdurar aí quanto tempo até que a gente consiga ter uma definição? Obviamente, a gente sabe que não é uma matemática exata, mas na experiência ali da rotina política, a gente está falando de uma discussão de quanto tempo ainda? Olha, eu acho que ainda esse ano esse projeto vai ser aprovado. Como eu falei, esse verão não vai estar em vigor, mas a partir de meados do ano que vem ele já vai estar valendo, que ele vai ser aprovado, vai para sanção ou veto do prefeito e, se sancionado, ele passa a valer em 90 dias. Até o tempo das pessoas se adaptarem, sim. Mas é importante que as pessoas entendam assim, que a ideia, mais uma vez, não é proibir, é criar regras de convivência. Eu entendo que o proprietário ele tenha medo do que a lei pode fazer, mas é como qualquer outro setor que surgiu na história da humanidade. Ele surge em algum momento, o poder público regulamenta como ele deve funcionar, e uma boa regulamentação é positiva, inclusive, para o proprietário, porque obriga o proprietário a minimamente se profissionalizar para receber o turista com mais qualidade, com mais segurança, ajudar a nossa sociedade. Por exemplo, a gente cria ali algumas regras que são interessantes, não está no cerne, né, principal, mas que também são importantes. A proibição de festas, tem plataforma que proíbe e tem plataforma que não proíbe. A partir de agora vai estar proibido. O uso de câmeras dentro dos apartamentos. Nossa, isso é um absurdo, gente. Tem plataforma que proíbe, tem que não. Então vai ficar proibido. Criança não pode, a não ser que esteja com responsável ou autorização expressa do responsável. Hoje, infelizmente, nós temos o Rio de Janeiro como, muitas vezes, destino para turismo sexual e as crianças acabam sendo refém. Então a gente está proibindo que as crianças estejam dentro dessas plataformas. É criar regras de convivência mínima, né, para que nem o síndico, nem o proprietário, nem o condômino fiquem naquela dúvida o que pode, o que não pode. Né? Agora, assim, está aqui o que pode, o que não pode. Quem já está num nível muito acima, já tem esse cuidado, pô, show de bola, continue assim. Quem está no nível mais abaixo, sobe um pouquinho, que isso aqui é o mínimo que a cidade exige de você para explorar essa atividade comercial. Inclusive, a força de segurança também, o policial, né, também fica mais à vontade, que hoje o policial também fica refém nessa situação, o que fazer, pode, né? O que não pode. Nós tivemos, por exemplo, a reunião com os representantes das polícias, né, civil e militar, na comissão do Airbnb, disseram, olha, Salviano, acontece um crime dentro de uma dessas unidades, dentro de um desses apartamentos, a gente não tem um canal direto com as plataformas. Se é uma emergência, a gente tem que esperar, porque o máximo que a gente tem é um e-mail. O primeiro passo é descobrir qual é a plataforma, que a gente não sabe, são muitas. Então você tem que disparar um e-mail para todo mundo e esperar a boa vontade da plataforma de responder. Mas e se é uma urgência? Espera a boa vontade da plataforma. Não, e a gente está falando muito da segurança do proprietário, da segurança do condomínio, para o síndico, mas até para o próprio usuário, né? Dele saber que ele está reservando um espaço que ele vai fazer a utilização de um apartamento, de uma casa, ou seja o que for, que está em condições de segurança e viabilidade de uso também. Então, a gente está falando para o consumidor também. Sim. E eu vejo, assim, que você também vai ter um controle de quantos turistas efetivamente a gente tem no Rio de Janeiro, para a gente trabalhar uma política de turismo, né? Eu sei que existe, mas uma coisa é uma política para X turistas, outra coisa é uma política para 10 vezes X, né? Então, a gente vai ter esse dado e saber exatamente quanto de turista a gente recebe no Rio de Janeiro, que hoje a gente não sabe. Porque para você, hoje, para a prefeitura saber, ela vai ter que ter informação, já não tem na plataforma, dos hotéis, companhia aérea, ou seja, ela vai ter que ficar catando essas informações para ter um número, né? E a partir do momento que você cria todas essas obrigações de preencher uma ficha, de fazer um cadastro, naturalmente vai ser através de uma plataforma que vocês vão criar, né? Você já tem esse dado, e aí tem o dado dos hotéis, você junta e fala, a gente teve X turistas no Rio de Janeiro no período de tanto a tanto. Seria mais ou menos isso. Perfeito. E com isso, você tem o T0, né, que é o momento que a lei é implementada, e você vai criando a série histórica. Porque você passa a ter, realmente, você sai do escuro e passa a ter a noção da média de turistas que a cidade recebe. Em determinado momento, você sabe, então, que a receita da cidade vai flutuar para mais ou para menos, porque você já sabe uma estimativa. Não, você consegue fazer a gestão, né? Com dados. E melhora a gestão de tudo, porque se você sabe, por exemplo, que a sua média ali, sei lá, são 20 milhões de receita com turismo por ano vindo dessas plataformas. Então, tá bom, então eu posso me preparar para contratar mais professor, posso me preparar para construir mais uma UPA, ou o que quer que seja. Porque você passa a ter
uma visão mais profunda da receita da cidade e, consequentemente, faz uma gestão melhor. Não, perfeito, perfeito. A gente só olha para o nosso umbigo, né? Não, que é ali o condomínio, né? enfim. E é uma discussão muito a gente tem mais macro. A gente fez um episódio, né? Quando foi com o Junqueira. Foi com o Junqueira. Falando sobre isso, a gente vai até deixar aqui o link para você assistir, que a gente entra mais nesse âmbito interno do condomínio. A gente fala um pouquinho dos causos, né? Como a gente gosta de brincar aqui do Airbnb. Então, o Dr. Junqueira também é super, sabe, assim, ele tem uma perspicácia para contar os causos. Ele tem cérebro e um humor único, né? Exatamente, que é maravilhoso e dá todo o tom aqui do nosso podcast. Então, vou deixar aqui para vocês assistirem, para ver esse interna corpus aí. A Lari também traz alguns casos, foi maravilhoso. Então, assistam, não deixem de assistir. E antes de encerrar qualquer conversa, quem quiser saber mais sobre o projeto, quem quiser tirar dúvidas com vocês sobre ele, eu sei que você acaba compartilhando muito, que você promove, né, reuniões com determinados grupos, você participa de eventos. Então, como é que esses interessados podem procurar vocês para conversar e para entender melhor sobre o projeto? Eu tenho feito quase que uma romaria meca, né? A gente dedica um tempo significativo da semana para ir em qualquer pessoa que queira montar uma reunião, um síndico que está ouvindo a gente, um porteiro, olha, vem aqui no condomínio, explica pra gente o que é o projeto, você pode mandar mensagem, eu vou muito feliz explicar, desmistificar tudo que está acontecendo. Pode me mandar mensagem nas redes sociais, salvino.oliveira em qualquer rede social. Pode, se você quiser colocar o meu número de WhatsApp, eu dou meu WhatsApp para todo mundo aqui. Aliás, no meu Instagram, acho que hoje em dia o Instagram tem aquele íconezinho de WhatsApp. É direto para o meu WhatsApp, não é para a equipe, é para o meu. Eu demoro a responder. Maravilhoso. Não tirem a paz do vereador à toa, né? É isso, a gente entrou no Instagram, entrem, é muito legal, tem muito conteúdo bacana, parabéns. Obrigado. Pelo seu conteúdo, né, Lari? A gente ficou lá rolando e, assim, além de tudo é criativa, é jovem, tem esse frescor que é muito bacana para chegar nas pessoas. E você vê que é um jovem que já sofre desde cedo, porque ele é vascaíno. Ah, é verdade, a gente descobriu então, uma pessoa isso que já lida com a dor Eu falei, desde novo. Larissa, ele é vascaíno, porque nós somos flamenguistas, né? Aí vem aqui um vascaíno. Mas tudo bem, a gente viu que você é apaixonado. O que importa é a paixão, entendeu? O que importa é a paixão. E o Vasco da Gama é um grande time carioca, né? A gente sabe que teve uns probleminhas aí em alguns momentos. Mas é isso, cada um tem o seu gosto. Brincadeiras à parte. Deixar seus contatos aí pro pessoal, pra gente continuar com essa bandeira desse assunto que é realmente muito importante, e desde já agradecer a sua presença aqui com a gente, que realmente foi uma conversa necessária e uma conversa leve, né, Roberta? Sim, com certeza. Eu adorei receber. Muito obrigada pela sua presença. Ele já deu rede social, né? Salvino.oliveira. Salvino.oliveira. A gente entrou no site também. Tem bastante coisa falando sobre Airbnb no site. A gente encontrou até mais, né? Porque o Instagram a gente acaba rodando. Tem muitos conteúdos, porque é o seu dia a dia ali. Você mostra um pouquinho do seu dia a dia. Mas no site tem bastante conteúdo. E tem o telefone também que ele disponibilizou aqui, que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Lari, alguma consideração? Não, eu pediria para ele terminar com uma frase de convite para as pessoas lerem e saberem mais sobre esse projeto de lei, que é importante que esteja ali, realmente, como você falou, no sangue de todo mundo, né? É verdade. Então, ó, aquela câmera ali é sua. Opa! Então, primeiro deixa eu agradecer. Maravilhoso! Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder estar debatendo temas tão importantes para a cidade. Obrigado a você que está ouvindo a gente até esse momento, não é isso? É muito bacana dizer que, como eu falei, né? A ideia é criar um ecossistema turístico para a nossa cidade, com segurança jurídica, em que as pessoas se sintam confortáveis e que, de alguma maneira, proteja todos, porque não pode um lado ganhar e o outro lado perder. Então, as pessoas precisam se sentir mais seguras, precisam se sentir mais à vontade, a profissão precisa se profissionalizar cada vez mais, e eu acho que a regulamentação é o primeiro passo para isso. Espero que, somada à nossa regulamentação municipal, lá em Brasília tem a regulamentação federal, no que tange a todos os outros aspectos em que a cidade não consegue entrar no debate, e espero de verdade que o Rio é farol para o Brasil, né? Então que o debate que a gente esteja
fazendo aqui no Rio consiga repercutir para todos os outros municípios, né, do nosso país. E eu queria convidar você a entrar em contato para desmistificar. Se você quiser, mais uma vez, marcar uma reunião no seu condomínio, para eu ir aí falar sobre o projeto, como está acontecendo. Convido você aí nas minhas redes sociais conhecer esse e outros trabalhos que eu estou desenvolvendo, que eu não tenho dúvida nenhuma que você vai gostar. É isso, gente. Obrigado. Maravilhoso. E aí a gente já estava falando aqui nos bastidores e eu vou fazer já o convite aqui pessoalmente. Nós temos um evento anual, que é o Franco Conecta, que está chegando dia 3 de outubro, se você puder, óbvio, se tiver, né, dentro da sua agenda, se você puder estar lá com a gente, vão ter muitos síndicos. E eu acho que é importante, a gente poderia até fazer aí um debate sobre esse tema, trazendo síndicos, trazendo moradores, e você falando sobre o projeto de lei, e com certeza ele vai passar, não tenho dúvida nenhuma, porque é um interesse, é uma necessidade, e a gente dá a voz para você falar sobre ele e ele alcançar o maior número de pessoas. Se você puder nesse dia, vai ser um prazer recebê-lo. Por favor, já está aceito o convite. Já registra aqui logo. Como é que é o martelo da leiloeira? Feio. Não, é feito não, é... Vendido. Como é que é? Não é vendido, meu. No episódio passado a gente falou de leilão. Assistam, maravilhoso o episódio. É arrematado. Então, arrematado. Maravilhoso, muito obrigada mais uma vez. E a gente termina por aqui. Como a Lari falou, você é o nosso melhor algoritmo. Então, curta a página, curta os vídeos. E se inscreva se no inscreva no canal, porque a gente vê que você assiste até o final. A gente consegue ver o tempo que você assiste, mas muitas vezes você vai direto do Instagram e você não se inscreve no canal. Então, se inscreva, porque a gente está trazendo muito conteúdo bacana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.